Brunswick Brynner, ou simplesmente Yul Brynner, como será eternamente lembrado, foi sem dúvida um dos maiores atores de Hollywood, atuando como protagonista em filmes de grande sucesso de crítica e bilheteria, ao lado das mulheres mais lindas do cinema. Quem de nós não se recorda de Sete Homens e um Destino, Taras Bulba, Os 10 Mandamentos, Vila o Cautilho, Westworld, A Serpente, A Sombra de um Gigante, Salomão e a Rainha de Sabá, Os Irmãos Karamazov, O Rei e Eu, e Anastácia, a Princesa Esquecida. Se eu pudesse selecionar as 4 atuações mais top na carreira de Yul Brynner, muito provavelmente seria O Rei e Eu, Anastácia, a Princesa Esquecida, Os Irmãos Karamazov e Salomão e a Rainha de Sabá. Na ótima adaptação de uma peça teatral da Broadway, O Rei e Eu, de 1956, um musical dirigido por Walter Lang, Yul Brynner atuou ao lado da linda atriz Deborah Kerr, contando também com a atuação da talentosa atriz Rita Moreno. Um dos melhores musicais de Hollywood, deu o Oscar de melhor ator para Yul Brynner, recebendo ainda as estatuetas nas categorias de melhor trilha sonora, melhor direção de arte, melhor som e melhor figurino, além de indicações ao Oscar nas categorias de melhor filme, melhor diretor, melhor atriz para Deborah Kerr e melhor fotografia. A produção Anastácia, a Princesa Esquecida, lançada em 1956, dirigida por Anatoly Litvak, um filme onde Yul Brynner contracena com Ingrid Bergman e atua ao lado de Ellen Hayers e Skin Tamgeroff. Um grande sucesso de Hollywood que deu o Oscar de melhor atriz para Ingrid Bergman e uma indicação ao prêmio na categoria de melhor trilha sonora para o grande compositor Alfred Newman. No filme Os Irmãos Karamazov, lançado em 1958, dirigido pelo brilhante Richard Brooks, Yul Brynner interpreta Dmitry Karamazov, atuando ao lado da bela Maria Schell, contando também com as atuações de Claire Bloom, Lee Jacob e William Shatner e Richard Basehart. E finalmente em Salomão e a Rainha de Sabá, lançado em 1959, dirigido por King Vidor, tinha Tyrone Powell como protagonista num papel do Rei Salomão, mas como o ator morreu durante as filmagens na Espanha, ele foi substituído por Yul Brynner. Nesta produção, Yul Brynner atuou ao lado da bela atriz Gina Lollobrigida. 4 grandes produções em 4 momentos da carreira do grande ator de Hollywood, Yul Brynner. Em 1950, antes de se tornar famoso como ator, Yul Brynner dirigiu um programa de TV com bonecos chamado Life with Snake Parker, que permaneceu no ar por 8 meses.
Yul Brynner é um dos 8 únicos atores que ganharam o Tony e o Oscar pelo mesmo papel interpretado no cinema e no teatro. Ele faleceu no mesmo dia que Orson Welles. Yul Brynner era um excelente guitarrista e cantor. Ele possui uma estrela na Calçada da Fama, localizada em Hollywood Boulevard. De ascendência mongol, Yul Borochovich Brynner nasceu em 11 de julho de 1920 na cidade de Vladivostok, na Rússia. Filho do cônsul suíço Boris Brynner e da Marussia Bragodoidoia. Em 1941, Yul Brynner chegou aos Estados Unidos para estudar teatro. 8 anos depois, ele estreou no cinema com o filme Porto de Nova York, lançado em 1949, de Laszlo Benedek. Pelo filme, Yul Brynner foi premiado com o Oscar de melhor ator em comédia ou musical, marcando sua passagem pela era de ouro de cinema hollywoodiano. Seu primeiro casamento foi com a atriz Virginia Gilmore. O casamento durou de 1944 a 1960. O casamento produziu um filho chamado Yul Rock Brynner, nascido em 1946. Atualmente, o filho é historiador e professor universitário em Nova York e Connecticut. Yul Brynner estava envolvido romanticamente com outras mulheres, principalmente Marlene Dietrich e Monique Walterwall. Ele se casou com sua segunda esposa, Doris Kraner, em 1960, e os dois compartilharam outro filho, o Victoria Kramer, nascida em 1962. Seu terceiro casamento foi com Jacqueline Trion de La Chaume. O casamento decorreu de 1971 a 1981 e, embora nunca tenham tido um filho biológico, o casal adotou 2 filhos. Seu terceiro casamento, pouco antes da sua morte, foi com Kate Lee, uma bailarina da Malásia. O casal foi casado por 2 anos antes da morte de Yul Brynner. Yul Brynner teve o seu terceiro filho fora do casamento, uma filha que ele teve do seu relacionamento com Frank Tilden. Yul Brynner morreu em Nova York em 10 de outubro de 1985 de câncer de pulmão, resultado do hábito de fumar que desenvolveu desde os 12 anos. Ele criou um anúncio de serviço público incentivando os fumantes a deixarem de fumar e foi transmitido em todas as principais redes de televisão do mundo. Yul Brynner também foi um fotógrafo e autor de 2 livros, Uma Viagem para os Esquecidos da Europa e do Oriente Médio, lançado em 1960, com fotografias de si mesmo da fotógrafa Ig Morad, e também o livro O Cookbook Yul Brynner Fit Food para o Rei e Você. Ao longo da sua vida, Yul Brynner foi muitas vezes visto com um cigarro na mão. Em janeiro de 1985, 9 meses antes da sua morte, ele deu uma entrevista ao Good Morning America, expressando seu desejo de fazer um comercial anti-tabagismo. Diante disso,
foi produzido um vídeo da entrevista que foi feita em um anúncio de serviço público pela American Cancer Society e lançado após sua morte. Ele inclui o aviso: agora que eu fui embora, eu vos digo que não fumem. Faça o que fizer, apenas não fume.